Eu pensava que viria tormento neste quinto episódio de Love in the Air, mas felizmente veio um episódio muito lindo e eu pude boiolar muito. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o quinto episódio de Love in the Air. Gente, que episódio sensacional! Vocês não imaginam o quanto eu amei esse episódio. Eu tô me surpreendendo a cada episódio de Love in the Air. Eu não tava esperando por nada disso, gente. E assim, quebrou todas as minhas expectativas. Então assim, a gente precisa muito falar sobre esse episódio, porque teve muita coisa acontecendo aí. Então antes da gente começar, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. Temos vídeos aqui no canal todos os dias, então todo dia você entra aqui no canal que vai ter um vídeo novo pra você. E se você ativar o sininho de notificações, você recebe a notificação de vídeo novo. E também, se você entrar no nosso grupo do Telegram, eu sempre aviso vocês quando eu posto vídeo aqui no canal. Mas chega de enrolação, bora pra esse vídeo, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre Love in the Air e este episódio tá recheado de novidades. Começa o episódio tendo pós-noite de Payu e Rain. O Payu, ele acorda, ele verifica a temperatura de Rain, ele tá super felizinho ali com ele, e ele levanta e ele sai do quarto. Depois que o Rain acorda, ele percebe que o Payu não está ali. Então ele fica pensando, cara, eu ia só flertar com ele e depois eu iria dispensar, mas agora eu percebi que eu sou todo dele, eu me entreguei completamente. E aí a mãe dele liga pra ele perguntando onde ele tava, se ele tava estudando, porque ele não foi pra casa, e quando aconteceu uma coisa disso, ele tem que ligar pra ela, e aí ele começa a vestir as roupas de Payu, ele fala pra ela que ele vai embora, ele veste as roupas dele, ele desce as escadas, e quando ele desce, ele vê que o Payu, ele tá malhando, e ele fica ali de boquinha aberta pelo Payu. Só uma observação que eu também esqueci de falar pra vocês. Quando o Rain, ele acorda, a gente vê assim no corpo dele, tá cheio de chupões, gente. O corpo dele tá cheio de chupão. Então o Payu ali aproveitou. A gente viu também no outro episódio que o Payu aproveitou, mas enfim, whatever. Aí o Rain, ele vai embora e quando o Payu, ele volta pro quarto, ele vê que o Rain não tá lá. E ele fala, ele tá pensando que vai escapar? Ele não vai escapar não, ele perdeu essa chance faz tempo. A gente vê aí que o Payu, ele já tá gadão assim do Rain. A gente viu lá nos outros episódios também, mas ele tá muito gado aí. Quando o Rain, ele chega em casa, ele acaba deitando lá na cama, ele acaba dormindo. Enquanto ele tá dormindo, o telefone dele toca e é Payu que tá ligando, só que ele não atende porque ele tá dormindo. Então, a gente descobre que o que aconteceu foi que pelo Rain, ele ter ficado exposto à chuva, ele acabou ficando doente. Lembra que lá no início do episódio, o Payu verificou a temperatura dele? Então, o Payu já sabia que ele tava doente, por isso que ele não acordou. Então o Payu, ele vai até a casa de Rain, e quando ele chega lá, ele tá conversando com a mãe dele deixa ele entrar, ele chega no quarto e o Rain já tá acordado. E o Rain pergunta pra ele, o que você tá fazendo aqui? E aí ele pergunta pro Rain por que ele fugiu da casa dele, ele viu que ele tava com febre, então ele deixou ele descansando, só que quando ele chegou e não viu ele ficou super preocupado, por isso ele resolveu ir lá ver ele. Será que ele não se preocupa com os seus sentimentos? Ele fala desse jeito para o Rain. E a gente vê, gente, ele tá muito, mas muito gado. E vocês vão perceber nesse episódio que eu acho que o Payu, ele tá mais gado que o Rain, viu? Porque, meu Deus do céu, gente... assim. Então o Rain, ele abraça o Payu, ele pede desculpas, ele fala que não fez de propósito, porque quando ele bebeu o remédio, ele acabou adormecendo, e ele fala que sente muito, e o Payu fala pra ele nunca mais fazer isso. E aí, ele fala pro Rain que ele fugiu, não atendeu as ligações dele, o desobedeceu porque ele ficou doente, então ele merece uma punição. Ele tira do bolso um supositório retal, e ele fala pro Rain que vai colocar nele. Então eles ficam lá brigando em cima da cama pra ele tentar colocar, e aí a mãe de Rain bate na porta, ela tá levando o lanche pra ele, o Payu vai lá, abre, e aí o Rain, ele fica assim, meu Deus do céu, minha mãe tá aqui, e ele não sai debaixo das cobertas de jeito nenhum. E a gente fica, por que ele tá estranho desse jeito? A mãe dele percebe que ele tá estranho, só que aí, quando a mãe dele sai, ela convida antes o Payu pra comer lá na casa dele, pra jantar com eles, né? Mas quando a mãe dele sai, a gente descobre que o Rain, ele não saía debaixo das cobertas, por quê? Porque ele tava sem calça, gente. E aí o Payu perguntou se ele tava com vergonha da mãe ver ele daquele jeito. Ele falou, óbvio, né? E agora, gente, prepare-se para um diálogo super vergonha alheia. Quando eu assisti isso, minha cara tava queimando de vergonha. Sério, eu gosto muito de Love in the Air, mas esse diálogo foi o mais vergonha alheia de todos. O papai, ele chega lá na oficina procurando pelo Payu, só que o irmão dele fala que ele não está lá. Ele fala, eu vou ler exatamente as palavras dele. Ele fala que hoje é o dia de um certo fofinho será pegado na armadilha do diabo. E aí o papai, ele fala que
que ele foi lá pra perguntar quem era o amigo do menino fofo. E a gente sabe que esse amigo é o Sky. Porque ele fala que se o Payu, ele é um diabo, ele é uma fera. E aí o irmão do Payu fala que ele é um anjo. E o papai fala que combina certinho com ele. E, gente, que diálogo mais... Meu Deus, foi muita vergonha alheia. Eles falando desse jeito foi muita vergonha alheia. Eu achei muito uma conversa de hétero top, sabe? Nossa, gente, muita vergonha alheia mesmo. E aí o Sky tá lá na casa dele e ele acaba espirrando. E ele fala, tem alguém falando de mim. Coincidência ou não? Obviamente é uma coincidência total, né, gente? Porque eles estavam falando dele lá e foi lá e espirrou. Assim, não, gente. É cada coisa que me acontece. Aí o Rain, o Payu, tá lá no quarto dele. E o Rain fica perguntando como ele saiu tão bem no jantar. Só que o Payu, ele não responde o Rain. Ele fica olhando para uma caixa de acrílico onde fica exposto um triângulo que eles usam lá para desenhar as coisas de arquitetura. Não entendo dessas coisas. E aí ele pergunta para o Rain por que ele deixa aquilo lá exposto. E o Rain fala que aquele lá é um amuleto dele de vestibular. E guardem essa informação porque ela vai ser importante lá no final. Então o Payu, ele chega para o Rain e fala que agora ele não quer que ele se dirija como Rain mais. E aí o Rain fala, então você quer que eu me dirija como sua esposa? E aí o Payu fala, não quero que você dirija isso não, porque a gente somos apenas sênior e júnior. E aí eu fiquei assim, o que tá rolando? E aí o Rain começa a chorar, ele fala pro Payu não fazer isso com ele, e aí o Payu fala pra ele não chorar, porque agora é ele que vai flertar com o Rain. Eu falei, porra, Payu, por que você fez isso, meu filho? Nossa, que ódio, gente. Neste momento eu fiquei com muito ódio do Payu. Por que ele foi fazer isso? Porque na hora eu fiquei assim, não é possível que os dois vão terminar depois de uma noite. Eu falei assim, não é possível. Mas não, é só uma brincadeira idiota do Payu. Então o Payu chega perto do Rain e ele fala pra ele que ele tem duas escolhas. E ele dá um beijo nele. Ele tem a escolha entre ser a esposa dele ou tê-lo como marido. E a Rain fala, poxa, eu só tenho essas duas escolhas? E aí o Payu fala que se ele escolher uma dessas duas escolhas, ele sempre irá proteger, ninguém poderá intimidá-lo, ele nunca fará ele chorar, a não ser que ele chore de vergonha, aí pode ser que isso aconteça, mas ele nunca fará o chorar. E ele também fala que ele sempre terá alguém ali para ajudar ele nos projetos de arquitetura e nos testes e na tese que ele vai fazer, já que ele é um dos melhores alunos da faculdade e ele já é formado também, né? E aí o Rain fala que não vai escolher nenhum dos dois, porque ele vai escolher os dois. Então ele escolhe ser esposa de Payu e também tê-lo como marido. E aí o Payu fala que ele é um menino muito ardiloso, e por ele ser um menino muito ardiloso, ele vai puni-lo. E ele chega no ouvidinho dele e fala alguma coisa. A gente não sabe o que ele fala, mas a gente descobre depois, daqui a pouco a gente chega lá. E aí eles acabam se beijando, e é um beijo muito bonito, gente. É um dos melhores beijos que eu já vi em BL. E obviamente, gente, depois desse beijo sempre tem que ter o dedinho de Payu ali na boca de Rain, né? Porque já é marca registrada dele. Então o Payu chega no trabalho dele, ele tá super animado. Aí o amigo dele fala pra ele, poxa, você tá aí com esse sorriso aí, tu quer conquistar todas as garotas desse escritório, você quer que elas se apaixonem por você? E ele fala assim, não, eu quero apenas que uma pessoa se apaixone por mim. E parece que ela já está apaixonada. E ele recebe uma mensagem, essa mensagem é de Rain, e ele dá aquele sorrisinho dele, né? E aí o amigo dele fala, parece que quem tá apaixonado aqui é você. E aí o amigo dele sai, o Payu, ele responde a mensagem de Rain, e a gente vê qual que é essa mensagem. O Rain fala que ele tem um teste em 10 minutos, o Payu fala pra ele sair bem nesse teste, porque se ele sair bem nesse teste, ele será recompensado. E aí o Rain fala, e se eu não for bem nele? Aí o Payu fala que ele será punido. E aí o Rain, ele fica dando aquela risadinha. Mas eu fico pensando, gente, nesse caso aí do Rain e Payu, eu acho que eu preferia ser punido do que ser recompensado, porque assim... hablemos, né? E aí o Sky, ele chega, fala pro Rain que ele tá sorrindo, parece que alguém se declarou pra ele. E aí a gente vem com a memória, sabe aquilo que o Payu falou no ouvidinho de Rain? Então, ele falou que gosta dele. E a gente vem com esse flashback e o Rain tá ali rindo, sorrindo muito bonitinho. E o Sky já tá sacando tudo que tá acontecendo ali. Só que a amiga do Rain, a crush dele, a Pan, não sei como que fala o nome dessa mulher, ela chega e fala pra ele que depois do teste ela quer conversar com ele. Então eles vão até um café e ela pede pra ele o número dele. E ele fica, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? Aí ele fala, meu número é 41. Ela fala, não, eu não quero esse número, eu quero o número de Payu. E a Rain fala,
hã? Como assim você quer o número de Payu? Ela fala que pediu o telefone para o irmão dela, mas parece que o irmão dela gosta muito de Payu, que o irmão dela tem uma quedinha pra ele, e ela gosta de Payu também, então ela quer o número dele, ela não quer o número de Rain porque ela já tem. E aí o Rain, ele fica dando várias desculpinhas ali pra ela, a gente não sabe se ele deu ou não o telefone dele pra ela, ficou aí no ar. Só que aí depois, o Rain, ele vai sair com o Payu, e o Payu chega lá na casa dele e ele tá super nervoso com o Payu, e o Payu fica: por que tu tá nervoso comigo? Ele fala: porque você é muito sedutor e acaba atraindo muitas pessoas pra você. E o Payu, ele fica sem entender nada o que o Rain tá falando, ele fica totalmente perdido. Mas aí eles vão no cinema da mesma forma. O Rain, ele sobe na garupa de Payu e o Payu fala que se ele segurar em algum lugar indevido, ele vai sofrer alguma coisa ali à noite. Ele não responde pela segurança dele à noite. Então o Rain fala pra ele: tem alguma coisa que você não sabe fazer? E aí o Payu fala pra ele que é invejável ser o Rain, porque ele é o único que tem um namorado que sabe fazer tudo, um namorado como ele. Gente, assim, falou namorado, eu já fiquei assim, meu Deus, isso tá acontecendo de verdade. Porque geralmente em BLs, pra ele falar que é namorado, demora assim 1 ano, e geralmente nem fala que a pessoa é namorado. E esse aqui já falou assim, rapidex, que os dois estão namorando. Então assim, amei. Então aí mostra os dois, eles estão andando de moto. Enquanto eles estão andando de moto, o Rain, ele fica passando a mão assim na perna de Payu. E aí depois eles chegam no cinema, eles vão assistir o filme. Quando eles estão saindo do filme, eles ficam conversando sobre o filme, ficam discutindo algumas teorias sobre ele, que ele já sabia que era o vilão. E aí o Payu pergunta pro Rain se ele quer comer, só que aí o Rain, ele fica: tu tá tentando me agradar muito, o que tu quer depois? E o Payu fala pra ele que nada, que ele só quer que ele seja feliz essa noite. Eles começam a trocar algumas carícias ali. Só que aí, gente, adivinha quem aparece do nada atrás dele? O Sky. O Sky vê os dois ali, e os dois estão ali trocando carícias. Aí o Sky fala: Rain? Payu? O que vocês estão fazendo aqui? Eles falam que foi lá ver um filme. E aí, eles vão comer. E quem vai junto? O Sky. O Sky vai comer com eles junto. E quando chega lá, o Rain, ele tá super desconfortável, porque ele não sabe o que fazer. E aí, do nada, ele fala para o Sky que ele e o Payu estão namorando. E o Sky fala: Rain, eu já sabia. E ele fala que ele não é idiota, que o Rain tava correndo atrás do Payu mais do que ele corria atrás da Plum. E ele fala que só tava esperando o Rain falar pra ele que ele tava namorando o Payu. E ele não entende o porquê ele tava com medo de dizer, porque ele é só o amigo dele, ele não é a mãe dele. E pra ele, se ele tá feliz, é o que importa. Achei muito bonitinho esse diálogo dos dois, achei muito fofinho ali. A compreensão do Sky com o Rain ficou muito fofo. E aí o Rain, ele fala pro Sky que o ama, e o Sky fala: você fala que me ama na frente do seu namorado? E o Payu fala: não tô preocupado aí porque eu sei que você e o Rain são melhores amigos, mas eu quero saber um pouquinho mais. Me conte aí, quem que é essa Pan? Me conte aí que eu quero saber quem que é essa menina. Então o Rain, ele fica tentando mudar de assunto, e é muito engraçado, porque ele fica querendo oferecer comida assim pro Sky, e é muito engraçado, gente. Eu morri de rir nessa cena. Aí o Payu, ele vai no banheiro, ele tá lá no banheiro, tá lá lavando as mãos, e ele fica pensando no momento que o Rain, ele vai, conta pra ele quem que é a Pan. Ele fala que não tem nada com ela, que ele não tem mais nenhum sentimentos por ela, e que ele o acha lindo, maravilhoso. Ele fica elogiando o Payu um monte, e aí o Sky fala: poxa, meu amigo depois começou a namorar, ele ficou super estranho. Ai, eu morro de rir com esse BL, gente. Eu ri muito desse episódio, vocês têm noção. Vocês podem perguntar pra minha mãe, enquanto eu assistia, eu tava dando gargalhadas assim, altíssimas. Eu ri muito. Só que aí, gente, não tem coisa boa, né? O Payu, ele tá lá no banheiro, e quando ele tá saindo, entra dois caras, eles começam a falar aí da corrida que eles têm de rua. E aí eles começam a falar que o cara que organiza essas corridas de rua, ninguém sabe quem é ele, não tem como ele ser preso, porque todo mundo fica escondendo ele. E aí o Payu chega pro cara e fala: as corridas de rua é proibido falar, é a regra principal, é você não falar sobre elas em público. E aí fica ali no ar se ele bateu ou não, o que aconteceu, se ele discutiu com os caras, o que ficou. A gente só sabe que depois ele volta pra conversar com o Rain, ele tá puto, e o Rain até pergunta se ele tá com raiva dele, e o Payu fala que não tá com raiva dele, que ele tinha encontrado uns caras muito idiotas no banheiro. E aí ele fala pro Rain em que situação ele achou que ele estava com raiva dele. E aí ele completa falando que quando o Rain,
Rain contou pro Sky que os dois estavam namorando, ele ficou super, super feliz. E aí o Rain perguntou pra ele se ele achava que ele manteria em segredo. Ele falou que sim, porque ele achava que o Rain pensava que quando ele contasse isso para o Sky, poderia ser que ele o olhasse ali com outros olhos. E o Rain fala que sim, ele pensava nisso, mas não importava, porque se o Sky ele tivesse com outros olhos pra ele ia atormentar ele o tanto que for para ele até aceitar este fato. E ele fala que é por isso que ele escolheu as duas opções, ser esposa e tê-lo como marido, porque assim ele nunca vai querer terminar com ele, porque ele lutou tanto para conquistá-lo que ele nunca vai desistir dele. Então Payu ele liga para a mãe de Rain e pergunta se ele pode dormir lá na casa dele. Então os dois vai lá para casa dele, aparentemente os dois acabam transando e dormindo juntos. E no outro dia acorda o Rain, ele acorda lá sozinho, tá na cama, e o Payu tá fazendo café e ele tá cantarolando lá junto com os pássaros. Parece a Branca de Neve, cantando lá com os pássaros, muito fofinho. E aí quando o Rain chega lá, o Payu para de cantar. E aí o Rain fala, não para de cantar, eu quero escutar a sua voz. E o Payu fala, só uma condição, pra eu cantar pra você, você depois tem que fazer alguns exercícios. Eu vou te dar um pneu, você vai ter que rodar ele 10 vezes aí pela oficina. E aí o Rain fala, ai, meu Deus do céu, tudo tem que ter condições, mas tudo bem. Aí o Payu vem, senta ele lá na bancada e ele fala, tem duas regras pra eu cantar pra você. Você tem que me olhar nos olhos e você não pode virar o rosto. E ele começa a cantar para o Rain e é uma música muito linda, onde ele tá falando sobre os sentimentos dele, de como ele mudou depois que ele o conheceu. Gente, é muito fofo e durante que ele vai cantando, fica mostrando alguns objetos dele juntos, sabe? Escovas de dente, os sapatinhos dele juntos, as camisas deles juntas. É muito fofo este momento. Aí no fim o Rain tapa os olhos e fala que o Payu tá trapaceando. O Payu fala que ele perdeu, chega no ouvidinho dele e chama ele de meu amor. Obviamente, gente, o Rain ele tem um gay panic, ele sai correndo e volta pro quarto. Aí depois eles estão lá, eles estão comendo lá na mesa, o Payu, o Rain e o irmão dele, e ele fica dando comidinha assim na boca do Rain, eles ficam trocando carícias ali. Aí o irmão fala, você não percebeu que eu tô aqui? Ele fala, quando é que você vai se mudar? E aí o irmão fala, não, peraí, essa casa também é minha, assim. Tem herança aí de família, essa casa também é minha. E ele fica brincando assim. Aí o irmão de Payu, ele dá ideia porque o Payu não leva o Rain para a corrida. Porque ele não apresenta a corrida pra ele. Porque, como ele é o queridinho do chefe, o chefe não vai se importar se ele levar o Rain. E aí o Payu fica... não sei. Tem uns caras que é muito cuzões. E aí o cara fala, não, esses caras, se eles armarem alguma confusão, com certeza o chefe vão botar eles pra fora, porque pra eles o que importa é você é o queridinho dele. Então o Payu concorda e ele fala que vai levar o Rain na próxima corrida. E o Payu fala pro Rain também que se alguém perguntar pra ele lá na corrida quem ele é pra ele falar que ele é esposa de Pi-Payu. Então ele chega na corrida e o Payu apresenta a corrida para o Rain. Enquanto ele vai apresentando pro Rain, tá apresentando pra gente também. Ele conta que a corrida acontece uma vez por mês, que lá você pode apostar de tudo, fama, riqueza e até os seus amantes. Mas se as pessoas estiverem lá para armar confusão, isso não sai bem, acaba não saindo bem. E quando ele fala em confusão, quem que eles mostram na tela? Os dois caras que estavam lá no restaurante. E aí o que acontece? O episódio acaba. E a gente tem o Side Story. No Side Story a gente volta ao passado, o Rain ele tá lá na faculdade para ver os cursos. Enquanto ele tá vendo lá os cursos, chega um amigo dele e fala que quer ver os cursos de ciência. O Rain fala que ele quer ver os cursos de arquitetura. Então ele vai com o amigo dele vendo os cursos de ciência, só que ele deixa o panfletinho dele lá em cima da mesa. Então ninguém mais, ninguém menos aparece lá, é Payu, só que ele não sabe quem é Rain. E ele vê que no panfletinho de Rain tá escrito, vou ser estudante de arquitetura. E aí o Payu vai lá e escreve, te desejo muita boa sorte. E ele deixa um triângulo, esse negócio aí de arquitetura lá para o Rain. E quando o Rain ele chega lá, ele pega o triângulo, pega o folhetinho e vai lá ver os cursos e eles acabam se desencontrando. Ou seja, esse triângulo que o Rain ele guarda lá na caixinha dele é o mesmo triângulo que o Payu deixou pra ele. E gente, olha como o destino funciona, né? Olha como as coisas se alinham os astros para as pessoas ficarem juntas. Assim, fiquei chocado. E aí a gente tem as prévias, e nas prévias a gente tem os caras que estavam no restaurante, eles acabam ofendendo o Payu, eles falam que achavam que ele era o organizador da corrida, só que na verdade ele é apenas um mecânico, e aí eles o desafiam para uma corrida de motos. E obviamente o Payu, ele vai ter que aceitar, só que o Rain fala, olha, você pode participar disso, mas eu quero você intacto depois, não quero com nenhum osso quebrado.
quebrado, você vai voltar pra mim intacto. E aí a gente fica na pergunta, o Payu fala que nessas corridas eles podem apostar de tudo. O que será que ele apostou com esses caras? Não sabemos. E também, será que ele apostou algo? Também não sabemos. E agora, gente, eu sei que esse vídeo tá enorme, mas eu preciso fazer as minhas observações sobre este episódio, porque eu acho que pela primeira vez eu vou ter algo pra problematizar em Love in a Year. Na verdade, não em Love in a Year, mas em outros BLs que eu também já vi isso, e eu preciso muito falar sobre isso com vocês. Eu não sei se é erro de tradução, eu acredito que não seja, porque sim, em outros BLs também tem isso, então não acho que seja erro de tradução, mas eu acho uma idiotice isso de ficar chamando de esposa e ficar chamando de marido. Gente, se é um casal gay, por que eles vão colocar esposo e marido, gente? É um casal entre dois homens, não precisa colocar esposa, porque eles ficam trazendo essa heteronormatividade aí pro trem e acaba tirando toda a seriedade da coisa, sabe? Porque não, é um casamento entre dois homens, não tem o que falar, é dois homens que estão ali juntos, não tem esposa, não tem esposo, é dois homens ali e ponto final. E, gente, assim, eu fico passado com essas coisas. Eu sei que tem toda a questão cultural, tem toda a questão do machismo estrutural na sociedade. Eu acho que isso até rende um vídeo aqui no canal, e por isso eu peço vocês, se vocês quiserem esse vídeo, comente aí que eu vou trazer um vídeo falando sobre isso, porque isso me incomoda muito em BLs, não só em BLs, como também em livros, em mangás, isso me incomoda muito, muito mesmo. E tirando essa problematização, o episódio foi muito bom, eu amei o episódio, amei ver Payu e Rain, os dois são incríveis, são maravilhosos. A história deles, se eu não me engano, termina no episódio 7 ou o 8, que vocês comentaram aqui no último vídeo. Então, assim, tá chegando a história de Sky e Papai, quero muito ver a história deles. Acho que a história deles vai ser um pouco vergonha alheia, porque a gente já viu aí neste vídeo que... aquele diálogo foi bem vergonha alheia, mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. E eu quero saber de vocês. Vocês têm teorias pro próximo episódio de Love in a Year? Vocês estão gostando de Love in a Year? Comente aí embaixo, eu quero saber, tá dando coraçãozinho. E se você chegou até aqui, porque esse vídeo tá enorme, não sei se alguém vai chegar aqui, comente. Hashtag Rain e Payu Chip Supremo, porque eu vou saber que vocês chegaram até aqui. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau!